Bem, primeiramente agradecer as falas, não? A partir desse momento nós vamos abrir para as perguntas, serão blocos de 3. Alguém quer fazer uma pergunta? Uma colocação? Boa noite a todas, boa noite a todos. Me chamo Eduardo Neto, sou graduado em marketing, mas estudo especialização em gestão pública e em gestão de projetos. Gostei muito das falas, principalmente quando falas feito da evolução que existe sobre o domínio do poder, sobre a disputa e a decisão que existe sobre quem domina o poder. A gente vem com um avanço onde os meios de comunicação sempre predominam e a gente tem um grande poderio da comunicação no nosso país, que muitas vezes foi sempre decisivo na eleição. A gente vê bem de realidade hoje esse grande poder, esse poder das fake news, o grande domínio dos monopólios de comunicação no país e o derretimento das instâncias. Eu também me pergunto muito sobre qual vai ser o futuro, como que as instituições, a democracia, o Estado democrático de direito civil e as instituições vão sobreviver a isso a partir de uma visão sobre exatamente o judiciário brasileiro. Porque a gente consegue ver hoje que o judiciário é uma das instâncias do poder brasileiro que mais está sucedendo às forças políticas, mais está sucedendo às pressões políticas, às pressões do mercado e muitas vezes esquecendo o seu papel que é defender a própria Constituição. Hoje a gente agradece muito, parece que é uma vitória enorme o ministro ter dito que o projeto verde e amarelo do Bolsonaro é inconstitucional. Hoje, particularmente, das notícias sobre a política brasileira, o que eu li foi o que me deu mais alegria, mais esperança, foi ver que ainda é muito contraditório falar isso, mas é alegre ver que o judiciário fez o seu papel da constitucionalidade das coisas. Eu acho que ele se derrete o papel dele e aumenta muito a influência que ele tem sobre a política e sobre inclusive as decisões de mercado também. E aí o meu questionamento, assim, como que a gente, na sociedade atual, onde a gente debate, discute, já se discute sobre smart cities, a modernização da gestão pública, governo digital, todo esse avanço, como que isso qual o impacto que isso pode ter nos processos de decisão de quem serão os representantes do povo, democraticamente ou diretamente, de qual vai ser a forma. Isso é uma dúvida que fica. Boa noite, gente. Meu nome é Felipe. Primeiramente, agradecendo a fala de vocês. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma colocação e uma pergunta, é isso. Eu fiquei analisando um pouco a fala de vocês em relação, principalmente à eleição do ano passado, e talvez, principalmente para você, Rubens, que é deputado federal, uma sugestão pode ser também dita em relação justamente ao processo que levou à eleição do Bolsonaro. Eu acho, analisando desde o impeachment de Dilma para cá, eu estava fazendo uma análise que a esquerda, no geral brasileira, ela se fragmentou muito. Infelizmente, é um movimento que eu venho observado e que existem vários partidos de esquerda, só que, em relação a outros países que eu tenho como referência, eles têm como dizer, uma unidade, e é uma coisa que eu não observo no Brasil. E, consequentemente, acabou que perdemos as eleições ano passado. E, assim, uma sugestão seria justamente, não seria bom uma união da esquerda, uma união de partidos para que uma possível eleição 2020, 2022, seja qual for, mas uma eleição que pudesse unir no centro uma pessoa para poder representar, porque o que a gente viu ano passado foi fragmentos, foram diversas pessoas representando diversos espectros. Eu acho que seria interessante unir. E outra questão, eu particularmente
me sinto assim muito motivado, né, para esse âmbito político. É uma coisa que eu sempre tive vontade, mas não tive, digamos assim, eu não tenho meios. Então, a minha pergunta para ti, principalmente, seria assim: qual seria um meio bom para entrar nesse âmbito da política? Certo? Porque eu já acompanho alguns autores, algumas leituras, inclusive eu anotei o autor que você disse, já está aqui para dar uma pesquisada depois. E eu justamente queria saber isso, quais são as dicas que ele pode dar. Boa noite a todos e todas. Queria saudar em nome da professora Ana Coutinho, né, que é uma grande pesquisadora aqui, muito conhecida como políticas públicas aqui do Estado e da nossa universidade, de verdade, é uma grande referência. É sempre um tema muito sensível a gente falar sobre estrutura, sobre como a sociedade vê esses processos, né? E principalmente num momento onde a gente vê uma democracia que vem sendo ferida, com ataques muito graves aí, não só especificamente de 2016 para cá, quando se consolidou um grande golpe político, midiático, jurídico, institucional, mas desde antes, né, com um grande movimento aí de contrapor, inclusive, os resultados e questionar os resultados das urnas, né, desde a recontagem de votos da reeleição da presidente Dilma, por exemplo. E é, inclusive, extremamente simbólico falar sobre esse tema, especificamente hoje, dentro da Universidade Federal do Maranhão, quando nós observamos um fato que ele, de certa forma, minimamente é tudo questionável, né? Quando a gente passou recentemente por um processo de consulta prévia e um processo de consulta dentro do Colegiado Superior Eleitoral da Universidade, que elegeu tanto reitor e vice-reitor, né, onde a comunidade acadêmica expressou, em sua maioria, de uma maneira absurda, inclusive, preferência especificamente para candidatos para reitor e candidato para vice-reitor, e uma lista tríplice, que é uma lei que ela vem de resquício da ditadura militar e que não acabou não sendo modificada, né, essa lei especificamente que tem 25 anos de existência, que acabou não sendo modificada durante um período mais progressista, né, do governo, e que, mais uma vez, acabou tendendo a não ser respeitada, né, onde se tem a indicação e o candidato que teve quase 10% ali da votação da comunidade acadêmica, né, e dentro do colegiado superior, teve 7 votos entre 76 possíveis, né, o que é extremamente simbólico de falar. Então, eu queria saber a opinião de ambos os meus da mesa, né, em relação a justamente como é que é visto isso do ponto de vista realmente científico, em relação a esse poder de dominação que existe ainda dentro de algumas universidades, porque a universidade pública hoje no Brasil ela só é duramente atacada, porque ela ainda consegue cumprir o papel social de ser, inclusive, talvez a grande resistência ideológica contra esse projeto de desmonte nacional. Quando consegue, inclusive, reverberar e pôr ainda ter, inclusive, o respaldo da sociedade. Por isso, inclusive, ela é duramente atacada por aqueles que trazem esse caminho de revisionar, né, a ideia inclusive, de falar sobre terraplanismo, de falar sobre coisas completamente absurdas, negando o progresso científico que o mundo teve nos últimos séculos, né. Eu queria saber como é que a gente consegue relacionar esses termos especificamente. Começar então, invertendo a zona na hora. Judiciário, como controlá-lo? Na verdade, as próprias instituições, o próprio jogo já existente, já encontra regras para fixar, de certa forma, os freios e contrapesos. Quem indica os integrantes da mais alta corte judiciária do Brasil é o Poder Executivo, sendo depois validado pelo Senado Federal. Agora, quando tu fazes escolhas ruins, sem identidade política, e acho que o Supremo Tribunal Federal é uma corte política, não é jurídica, esse é um debate no direito cai melhor do que aqui, fica ainda mais claro. Então, quando alguém comete erros, vai dar o mesmo nome da corrupção. Quem ficou tanto tempo no poder, 14 anos, indicou o ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje não tem nenhum apego com a Constituição, infelizmente, depois é ferido por aquilo que deveria ter sido decidido.
participava. Tem outros mecanismos. Nós temos que cobrar mais transparência do Poder Judiciário. O nosso Judiciário é um poder extremamente publicizado. Hoje tu consegue ter acesso a todas as sessões da TV Justiça, pelo menos do Supremo Tribunal Federal. Tudo online. Hoje, o ministro do Supremo entra no restaurante, ele é reconhecido. Antigamente a gente sabia quem que os nomes. E isso tem suas vantagens e suas desvantagens. Vantagem, facilita a cobrança. Desvantagem, facilita a demagogia. Além disso, sobre o Poder Judiciário, nós temos que discutir o custo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro é um dos 10 judiciários mais caros do mundo inteiro. A gente tem que discutir o custo do legislativo, a gente tem que discutir o custo da máquina pública e também do judiciário. Certa vez eu tentei na Câmara apresentar uma proposta de debater o papel do Supremo. Porque o Supremo era para ser o órgão que diz o que pode e o que não pode, o que é constitucional ou o que não é, o que está certo ou o que está errado perante a nossa Constituição. Só que o Supremo hoje é delegacia de polícia, tribunal recursal, uma briga de vizinho vai bater lá no Supremo, e aí o que acontece é que ele não decide. Aí os deputados disseram, não faz isso. Eu disse, por que não? Não, senão vão dizer que a gente quer acabar o Lava Jato. Digo, é discutir o papel do Poder Judiciário, o papel do Supremo Tribunal Federal, o que isso tem a ver com o Lava Jato? Não pode. Então isso, inclusive, nós passamos também por um período do século, período onde parte das instituições tem que ser acovardada, fugindo da sua responsabilidade institucional. E, em última instância, como controlar o judiciário, com muita cobrança social, inclusive cobrança acadêmica. O Poder Judiciário não está tão acostumado à cobrança social, o Legislativo e o Executivo um pouco mais. Mas à medida que o Judiciário entra no campo da política, ele se permite ser mais cobrado, ser mais fiscalizado. E esse é um papel que cabe a todos nós. Há uma fragmentação da esquerda? Mas quem disse que a fragmentação é só da esquerda? Fragmentação é partidária. Hoje no Brasil nós temos 34 partidos políticos criados. Como é que faz uma reunião de líderes de partidos na Câmara com 34? E tem na lista a criação do importante Partido da Nação Corintiana, com todo respeito aos corintianos. Isso é motivo de se criar um partido político? Olha, tem gente que acha. Bora para o 35º partido. Eu não estou querendo que a gente volte para o bipartidarismo da ditadura, mas será se esse pluripartidarismo desse jeito é o que as nossas constituições idealizaram? E nesse caso da eleição passada, ainda havia um certo cansaço de parte do discurso da esquerda, por conta de todos aqueles erros que inclusive eu mencionei aqui. Ou, por exemplo, o principal partido de esquerda apoiar o Grupo Sarney Mariano foi um erro? Óbvio que foi. E vários cometemos erros, todos os partidos, em vários momentos diferentes. Chega um ponto que a fatura era cobrada. Caiu no colo do Bolsonaro, foi o pior resultado possível. Mas mais cedo ou mais tarde se ia acontecer. Não que se justifique o impeachment. O impeachment foi um golpe institucional, óbvio. Até hoje o povo não sabe explicar o que é pedalada fiscal. Eu estava lá no dia da votação, acho que 3 ou 4 deputados falaram em crime de responsabilidade durante o voto, que a maioria votou pelo meu pai, pela minha mãe, pelo não sei o quê. Eram esses votos todos. Então, assim, mas nós temos que perceber que essa fragmentação não era apenas em nossos partidos. Meu partido fica à vontade para falar isso, porque o PCdoB foi o único partido que abriu mão da sua pré-candidatura. A Manuela Dávila era pré-candidata a presidente, ela aceitou ser candidata a vice do vice. Que aí quando o Lula saiu, a Haddad virou candidata, ela virou vice do vice. Então o PCdoB fez sua cota de sacrifício. A gente não alcançou a cláusula de barreira. A gente podia ter sido um partido extinto a vagar, digamos assim, na expressão do direito administrativo. Não foi porque nós fizemos uma fusão com o PPL. E se a gente tivesse tido candidatura própria, uma candidatura como a da Manuela, que é jovem, muito antenada, ligada nas redes sociais, a gente podia ter resolvido a cláusula de barreira. Então o PCdoB fez sua cota de sacrifício. Nós abrimos mão, naquele momento, seu projeto de candidatura própria a presidente, em torno de uma unidade à esquerda que a gente acha importante. Mas mais do que isso, nos projetos, na pauta, há uma certa unidade, ou pelo menos uma predominância. Quando chega a reforma da Previdência, PT, PCdoB, PSOL, PDT brigam, e brigam mesmo nos períodos eleitorais, é legítimo que isso aconteça. Mas quando chega a pauta da Previdência, a maioria de nós vota junto. Quando chega a reforma trabalhista, a maioria de nós vota junto. Não vota 100% de todos os partidos, o PCdoB até votou, PSOL e PT também votaram, não votam todos os partidos, porque é impossível ter essa unanimidade. Ainda mais em tempo que é difícil de conceituar o que é esquerda e o que é direita. Né? Eu sou liberal. Tá liberal o quê? Na política, na economia ou nos costumes?
Me explica aí. Não, eu sou liberal na política, mas eu sou conservador dos costumes. Aí já deu um nó na cabeça, que é mais difícil de explicar. Muita motivação do âmbito político. Cara, se aproxima, tem muita gente fazendo política. Isso aqui, de alguma forma, é um ato político, onde a gente está debatendo ideias. Tem muita galera organizada nos partidos, tem partido que funciona de verdade, tem muita juventude organizada, e tem uma coisa hoje que facilita ainda mais essa relação chamada de internet. Hoje tu consegue ter acesso a qualquer opinião de quem quer que seja, boa ou ruim, mas quando a gente tem um pouquinho de desejo de buscar. O problema é que a maioria da nossa população ainda está mais interessada em quem vai ganhar o Big Brother do que em quem vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Acho que cada um de nós fazer essa diferença. O que aconteceu na lista tríplice aqui da UFMA? E aí, isso é algo que eu falei ali atrás. O que está em jogo de alguma forma? É o fim da autonomia universitária. Que não é apenas a autonomia a autonomia universitária. Já vem de antes algo chamado de asfixia orçamentária. Estão botando para matar as universidades. Por quê? Porque aqui é um farol de conhecimento. Aqui é um farol de resistência. E isso vai piorar. E aí entra também a nossa culpa. Nós, inclusive a minha, nós passamos 14 anos governando o Brasil, governo de esquerda. Nós reformulamos isso? Não. Resultado, na hora da direita entra, com 6 meses o Temer mete uma reforma do ensino médio, medida provisória. E a gente debatendo, discutindo. Não, ano que vem a gente trata disso. Não, depois da próxima eleição. A direita tem uma assertividade impressionante, educativa. Não estou dizendo que eu concordo com ela, estou dizendo que isso é algo que a esquerda deveria ter feito. Não fez. Resultado, falta democracia. Quando tu não escolhe o primeiro da lista, é falta democracia. O que vai ser resultado desse momento que nós vivemos? Ou mais democracia, ou mais autoritarismo. E isso é refletido até mesmo na indicação de quem dirige a Universidade Federal ou qualquer outro órgão do nosso país. Bom, são muitas questões, todas elas muito pertinentes. Não sei se vou dar conta de responder tudo que foi colocado aqui. Primeiro porque é uma discussão que merece muito aprofundamento teórico para discutir, por exemplo, o papel do judiciário legislativo no Estado burguês. E aí acho que faz toda a diferença nominar qual Estado que estamos falando. Né? É um Estado capitalista burguês que tem interesses a serem defendidos, que nem sempre vai conseguir passar a ideia, né, de imparcialidade, de atender os interesses que sejam interesses universais, comuns da sociedade. Né? Na hora que é necessário, vão intervir para atender os interesses de classe. Né? E neste caso, estamos falando de classes fundamentais no Estado capitalista. Né? Tem textos muito interessantes que discutem o papel do judiciário. Eu não me atrevo aqui a dar conta dessa discussão toda. Né? Mas eu acho que, para além da escolha de quem concorda com a crítica que o deputado Rubens faz, né? A gente costuma dizer, mas olha, mas não acertou né? Um sequer que tivesse compromissos mais arraigados, né? No âmbito mais democrático, entre aspas. Não acertou um. Não acertou um porque apostou em duas ideias na minha concepção. Primeiro, a ideia da conciliação de classes. Né? E segundo, acreditou que as instituições no Brasil estivessem consolidadas com parâmetros, digamos, com valores
democráticos. E desde o impedimento da Dilma, como já foi dito, né, pelo Rubens, as manifestações em plenário, as falas que escutamos com o Supremo, com tudo, fica muito claro a que serve este judiciário. É um judiciário de um Estado burguês, capitalista, não é um Estado dirigido, a estrutura de poder, melhor dizendo, não estava nas mãos dos trabalhadores. Sequer pode-se dizer que houve qualquer mudança estrutural nos governos chamados governos progressistas. Mas isso ainda, na minha opinião, não é o suficiente para explicar isso. Porque se olhamos Bolívia, o governo do Evo Morales mudou praticamente a estrutura do Supremo. Eram todos indicado pelo MAS, né, que é o movimento ao socialismo, essa coisa toda. Dissolveram o parlamento. Foram presos e dissolveram, né? Quer dizer, o Supremo foi dissolvido. Né? Quer dizer, quando interessa, e engraçado porque aqui no Brasil, Paraguai, Honduras, onde começa todo este processo, em 2009, parece até que avisaram a Dilma, né? Mas ela não deu muita atenção a isso. Inaugura um novo jeito de golpes, que são os golpes parlamentares, jurídico-parlamentares, eu diria. Né? Bolívia, como a estrutura jurídica parlamentar não propiciava o golpe, volta às velhas práticas. Quer dizer, novo e velho ao mesmo tempo, é onde o novo e o velho se mesclam, não é? Porque utilizam os militares, mas quem faz o serviço sujo, primeiramente, é a polícia e a milícia. Né? Então, eu acho que a questão do judiciário é uma questão que merece um estudo, digamos, mais aprofundado. Não estão ali somente para preservar a Constituição, isso que eu chamo a atenção. Né? Num estado de classes, uma estrutura de classes sociais, não é de se estranhar que isso aconteça. Né? Melhor dizendo, numa estrutura de classes, com a democracia, que ela não estava ainda consolidada. Os valores democráticos não passam por essa relação, que eu acho que foi um grande equívoco do PT, né? De acreditar que tínhamos avançado tanto nesses 30 anos e que, portanto, não teria, digamos, uma volta ao passado neste sentido. A segunda, eu não ouvi o nome do menino, não ouvi o nome, Felipe. O Felipe coloca coisas muito interessantes a pensar. Onde a gente tiver resposta a isso, né? A gente muda o Brasil só, não, a gente muda o mundo. Que eu acho que tem que ser mudado mesmo, né? O que leva à fragmentação da esquerda? Eu acho que desde a primeira internacional, a segunda internacional, esse é o grande debate, né? Agora, o problema não é só a fragmentação da esquerda, na minha opinião. Primeiro que a definição de esquerda requer também um largo debate. Né? O que é essa esquerda? Como se compõe essa esquerda? Mas vamos pensar o que leva à eleição de Bolsonaro. A minha hipótese, e creio que não esteja sozinha nela,
é que vem carregado com a crise, uma crise econômica, aumento do desemprego a partir de 2014. Você teve uma implementação, o golpe, obviamente, que já era, né, preparando para um campo mais conservador para assumir o poder. Era lida a ilusão que iam dar um golpe em 2016 para permitir que em 2018 o PT voltasse. Né? Quer dizer, pensar, acreditar nessas instituições de uma maneira cega. O que já foi dito aqui, eu vou repetir: democracia, levada às suas últimas consequências, ela é incompatível com o capitalismo. São incongruentes os dois. Quem diz isso é um liberal, é o Norberto Bobbio, naquele livro Democracia e Liberalismo. Está lá com todas as letras. Democracia e capitalismo são incongruentes. Né? Agora veja, mesmo com todas as manifestações que falávamos um pouco antes de começar esse debate de 2013, o que mostrava uma grande insatisfação de uma boa parcela da sociedade brasileira, a Dilma venceu as eleições de 2014. Venceu as eleições de 2014 e é claro, o adversário principal, Aécio Neves, não reconhece a sua vitória. Né? O seu discurso pode ganhar, mas não vai governar. Quer dizer, o impeachment já começa ali naquele momento. Mas o que é mais triste é que a Dilma começa a implementar um programa que não foi o programa vencedor nas urnas. Né? Ela começa a adequar o programa ao que era o programa derrotado. Isso cria uma confusão muito grande, né? Então, o processo que leva à eleição do Bolsonaro, na minha opinião, ela tem que ser vista com todos esses elementos. Uma insatisfação muito grande, uma intrusão que se deu durante os períodos dos governos petistas, que foi básico, né? O Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, coisas muito elementares para a vida, uma vida digna, né? De qualquer pessoa. Mas o fato é que todas essas mudanças, elas não vêm acompanhadas de um trabalho de formação política. Ela não vem acompanhada com um trabalho que vai parecer um palavrão horroroso, que eu vou dizer aqui, não vem acompanhada de consciência de classe. Né? Parece como favores, né? Parece como benesses, e isso é muito fácil de ser destruído. E por outro lado, aí eu concordo contigo, digamos que o Kennedy retratou isso bem, né? A queda do muro de Berlim em 1989, depois a destruição da União Soviética em 91, muda muito essa concepção de esquerda. Né? Teve gente aqui que colocou historiadores, não era de esquerda, mas coloca como o fim da história, né? O fim, chegamos, as mudanças todas são inexoráveis, né? Não temos nada a fazer a não ser aceitar, né? Esta globalização, esse jeito, é o pensamento único vigorando. Né? Claro que isso cria um impasse aqui. E uma das questões mais importantes é o abandono, eu diria, de uma formação, ou melhor dizendo, de um trabalho de base. Né? Trabalho de base, que significa estar nas portas das fábricas, que significa estar
nas universidades, que significa estar nas escolas, que significa estar nos bairros. Quem vai ocupar esse espaço? As igrejas neopentecostais, com uma ideia completamente descabida, mas que faz eco, porque dá respostas imediatas às nossas aflições, às aflições do dia a dia. Então, me dá respostas imediatas. Inclusive muda a sociabilidade naquele local onde elas estão inseridas. É aí onde o bolsonarismo tem feito, digamos, mais adeptos, não me refiro somente às igrejas evangélicas, mas também uma parte do catolicismo entra nessa onda com um grupo chamado Renovação Carismática. Quer dizer, o espaço que nós, esquerda, abandonamos, a direita tomou nesse sentido. Não é demais lembrar que os governos petistas também se enamoraram dessa forma, só lembrar Dilma lá ajoelhada com o bispo Macedo, e tirando um pouco proveito disso. Mas tira pouco proveito disso. Proveito está tirando quem sabe fazer isso, E a direita está sabendo fazer isso muitíssimo bem. O que eu acho que se torna hoje uma tarefa fundamental, não é para a esquerda, é para qualquer setor progressista que pensa e olha, eu estou falando de democracia, estou me referindo, obviamente, à democracia burguesa, que é o que estamos tratando e é o que estamos correndo o risco de perder, O que significa liberdade de ir e vir, o que significa liberdade de opinião, que são os mínimos, o liberal, são os direitos liberais, mas que são importantes nessa Constituição. A outra questão que, claro, quando eu estou falando de estrutura de Estado, estrutura do poder, esses governos, eu diria, com algum risco de errar, não sei se os meus companheiros aqui sabem mais do que eu, o único que mudou um pouco essa estrutura foi Chávez na Venezuela. Nesses 14 anos de governo do PT, eu não estou aqui cobrando nenhuma autocrítica do PT, porque tem que pensar as condições materiais onde estamos inseridos, sociais, materiais e tal, mas não teve mudanças na estrutura de poder, a estrutura do Estado. Quem estuda, não é o meu caso, não faço estudos aprofundados sobre o processo na Bolívia, lá tampouco houve mudanças estruturais no Estado. Você pode indicar o Supremo todo, pode indicar o Parlamento todo, que isso significa repensar as formas de poder, as instituições do poder, de decisão desse poder. Aqui, então, passamos longe disso, muito longe disso. Aqui, sequer conseguimos regulamentar, ou criar normas para os meios de comunicação. É incrível que durante os governos do PT foi também o governo que mais fechou rádios comunitárias. Rádio comunitária, que é o que está mais perto do cidadão, que pode ser utilizada de uma maneira consciente para a formação política,
não é? Não se expandiu rádios comunitárias durante o governo do PT. Ao contrário, fecharam. Né? Então, acho que temos que pensar um pouco que estar no governo não significa ter o poder do Estado. Né? Aí a fazer uma distinção, o que era o poder político, né? Que frações de classe que estão no poder em determinados momentos e que fração de classe que recua. Né? Incrível que todo esse processo da Lava Jato, e tem a ver com a parte que foi apresentado pelo Kennedy, né? Boa parte da Lava Jato colocou na prisão uma parte significativa do PIB brasileiro, né? Que pensava aí criar, de uma certa maneira, uma burguesia nacional voltada aos interesses nacionais. Ora, não temos mais essas burguesias nacionais. No caso do Brasil, acho que já nascemos sem... as burguesias nacionais, elas estão vinculadas às burguesias internacionais, com interesses fora do país. Né? Por isso que a gente olha assustado a entrega das riquezas da nação, como lembra o José Murilo de Carvalho falando da proclamação da República. Aliás, ele virou monarquista, né, se não me engano. Mas ele escreve um livro interessantíssimo, né, que é, como chama, Os Bestializados. Por quê? Porque o povo brasileiro, a expressão não é dele, é de um francês que está passando, né, um etnólogo, e escreve que o povo amanheceu besta, porque num dia ele vai dormir a monarquia e acorda no outro dia é república. Né? Assim como num passe de mágica. Digamos que nós passamos um pouco por este processo, né? Acreditando, não, vamos conseguir, vamos fazer, vamos... Ora, numa situação que ela é difícil, ela é muito complexa, mas a grande mobilização para o segundo turno, ela vai se dar no segundo minuto do segundo tempo, né? Que as pessoas acordam e dizem, olha, vamos para o metrô, vamos para os bairros, vamos para as ruas, porque vamos perder, e vamos perder para um neofascista ou proto-fascista, como alguns o denominam. Né? Eu diria que o Bolsonaro nem era o candidato predileto das classes dominantes. O problema é que o candidato predileto das classes dominantes não conseguia nem falar, né? Não tinha... E ele usou técnicas como o Edivar levantou aqui, de fake news, da não exposição, não ia para debates. É a nova forma tecnológica, né, da política. Imagina, o presidente ganhou, o atual presidente ganhou as eleições sem participar sequer de um debate público. Sequer, não teve debate público. Né? E ainda mais uma situação que ainda há de ser esclarecida, que é a facada que ele leva em Minas Gerais. Né? Isso é uma grande incógnita. Então, o termo democracia ferida, eu utilizei um termo parecido com esse. Coincidentemente, surgiu um livro quase que ao mesmo tempo, eu chamei de democracia fraturada. Né? Está cheia de fraturas e que leva à ascensão de um movimento que eu acho que não é desprezível, que temos que olhar esse movimento com muita atenção. Né?
né, com muita atenção. A formação de milícias, o preparo de milícias, a formação de um partido político cujo símbolo sejam balas, né? Sejam bala. Em São Paulo a gente usa a palavra bala também para o que você chama de bombom, né? Não sou paulista não, mas morei tempos em São Paulo. Bala de cartucho, né? Bala de revólver, né? E o número que pede para ser registrado enquanto partido é 38. Olha a simbologia disso. Para quem estava precisando de partido político para poder pensar esse movimento como um movimento com traços muito fortes de fascismo, pronto, já temos um partido político. Né? Não sei se respondem todas as questões, mas é isso. Pessoal, em 64, se eu não me engano, apenas 2 ministros do Supremo foram contra o golpe de Estado. O Evandro Lins e Silva e o Nuno Leal, Vitor Nuno Leal. Os demais foram contrários. Em 69, quando houve o AI-5, os 2 foram cassados e os outros ministros, se demitiram em apoio e solidariedade. Foram substituídos, por exemplo, por ministros como o Gâmara Suplicy, que é o cara que redige a lei do AI-5 e é chamado pelo Costa e Silva, tio dele, Gaminha é muito fascista, entre aspas. Né? E também pelo Vitório Hall, que é o cara que é um dos grandes teóricos de uma Constituição fascista. Em 64 nós tivemos, apenas no primeiro ano, cerca de 1.000 alterações na Constituição de 45. Eu deixei de ver quantas alterações estão sendo feitas na Constituição no começo de junho, eu parei de acompanhar. A gente já estava com mais de 400. Negócio barra pesado. Algumas tendências que são feitas, comentando esse negócio judiciário, para perceber o seguinte: ele cita o Will de 54, quando ele fala assim, um golpe só é pedido por um contra-golpe. Ou seja, o judiciário não vai impedir. Ou você coloca o pessoal para enfrentar, ou é derrotado. Mas eu comentei isso porque algumas das tendências de análise é que nós estamos tendo uma modificação das instituições, e essa modificação das instituições sem a resistência popular, que a nossa resistência popular está realmente fragmentada, Felipe, ela tem levado, potencializado a termos uma instalação de um Estado autoritário, que é aquilo que o Rubens teve, de maneira passiva, sem que as pessoas se deem conta, né? Aquilo que ela estava citando do texto do Murilo. Então, esse tipo de coisa é o que está em voga. Então, automaticamente, o que aconteceu aqui na UFMA, com esse rapaz Marcos, aceitando, por exemplo, primeiro foi escolhido o Luciano, que era o segundo, e não a Holanda. A Holanda foi escolhida porque a Holanda é comunista. Esse é o detalhe técnico, eu tenho que deixar claro, há uma perseguição de ideias. Se fosse eu, também não seria escolhido. Tá? Se fosse a Joana, se fosse o Rubens, também não seria escolhido. Mesmo tendo ganhado por 300% de vantagem. Como as instituições estão mudando, o que acontece? Ele escolhe quem ele quer. Isso foi aprovado no decreto-lei em maio a respeito disso. Né? Então, o que acontece? O vice, no caso, Rolando, foi eleito, é o de direito, né? É o de fato de direito. E o Marcos, no terceiro lugar, que teve, não sei, parece que 10, 12% de voto, foi escolhido e chancelado, escolhido pelo reitor, que é um cara que eu não votei, né? E foi chancelado pelo presidente da República. Hoje, o reitor, o vice-reitor, o chefe do departamento, correm o risco de serem sabatinados por instâncias superiores. Então, a autonomia universitária
ela está sendo jogada pelas classes. É isso que ele estava comentando, a Joana frisou bastante, e é importante perceber isso. Essa aqui não é só um lugar que a gente veio para estudar, trabalhar, sei lá. Aqui a gente produz ciência, produz conhecimento sobre saúde, sobre educação, sobre tecnologia espacial, sobre pré-sal, né, sobre história, ou seja, aqui se produz ciência. E nós estamos num estado em que reproduz aquilo que o general Egói, na Revolução, contra a Revolução Espanhola, né, um general franquista, ele falava: morte à inteligência e viva a morte. Abaixo a inteligência e viva a morte. Esse sempre foi o lema dos fascistas. Esse sempre foi o lema. Na Itália, por exemplo, dos 2.600 professores que tinham, quando Mussolini assume a ditadura em 26, ele obrigou que todo professor assinasse um manifesto apoiando o partido fascista. Apenas 18 professores não assinaram. Vou repetir o número. Apenas 18 professores não assinaram. Na Alemanha, todos os professores que eram considerados púlpito, seja ele judeu, gay, comunista, corintianos também, ou seja, pessoas boas, né? Tudo isso ele foi perseguido e foi expulso da universidade, né? Então, a tendência é essa. Nós tivemos vários professores no Brasil, cito o nome, Florestan Fernandes, cito o nome, Fernando Henrique Cardoso, centenas de professores foram expulsos por serem professores, né? Então, por exemplo, um dos principais educadores do Brasil foi assassinado. Ou seja, vários professores foram perseguidos. E é uma tendência, porque a educação, ela questiona, ela faz pensar e ela produz alternativas a qualquer realidade. E se a gente não quer, se a gente quer produzir uma ditadura, a única coisa que eu não vou querer é que tenha alguém pensando uma alternativa a esse modelo autoritário.